Espiritismo sem mistério. Oi, gente linda! Programa, e a gente está aqui reunidinhos no programa Espiritismo sem Mistério, que vai ao ar toda terça-feira, quinzenal, às 16 horas. Então não é toda, né? É a cada 15 dias. Essa frase ficou meio ambígua. Para você que está em casa e quer acompanhar nossa programação, a gente tem feito a cada 15 dias, às 16 horas, ao vivo, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje a gente vai estudar o capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, que é um dos marcos do Espiritismo, do quanto a gente olha a caridade como um dos marcos da nossa caminhada. E a pergunta é por que a caridade e a humildade, que são duas palavras, resumem toda a moral de Jesus. Então, por que as palavras caridade e humildade são duas palavrinhas, mas elas resumem toda a moral de Jesus? Na parábola do bom samaritano, quem é o meu próximo? Então, a apresentadora Irmã Eliana, ela vai trazer para a gente essas elucidações, explicar um pouquinho a relação do tema de hoje com a nossa vida cotidiana. E o programa vai analisando as questões presentes nessas duas obras da codificação kardeciana. Para você que está em casa, você pode acompanhar mandando para a gente um WhatsApp no 0 Operadora 11 99643 3827. 99643 3827. Você pode acessar também através do facebook.com/TV Mundo Maior. No Facebook a gente está na nossa live, né? As lives ficaram muito famosas em função da pandemia e agora vai completar um ano que todo mundo tem conhecido todos os caminhos de divulgação virtuais, que é o amor possível nesse momento. Você pode acessar pelo facebook.com/TV Mundo Maior ao vivo, compartilhar, deixar os seus comentários e a gente vai lendo aqui para você. Você pode também acessar pelo YouTube. A gente sempre agradece a comunidade do YouTube que assiste offline, que compartilha, que se inscreve lá no canal, no sininho, que deixa os comentários, que depois envia, assiste depois, então fica aí disponível. E para você que quer estudar o Evangelho segundo o Espiritismo desde o capítulo 1, né, a irmã Eliana está estudando o capítulo 15, mas ele está no ar desde o capítulo 1. Então você pode acessar tvmundomaior.com.br e lá a programação inteirinha da irmã Eliana, tudo que ela tem trazido nos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, estão disponíveis através da Poli, do Júlio Sena e comigo, auxiliando essa grande explanadora e estudiosa da doutrina espírita, que é a irmã Eliana. Bem-vinda, irmã Eliana, uma linda tarde, que a gente possa trazer esse tema tão bonito, né, onde fora da caridade não há salvação, e pensar nessas duas palavras que simplificam toda a moral cristã, toda a moral de Jesus, né, que é a humildade e a caridade. Verdade. Boa tarde, queridos ouvintes, né, da rádio e as pessoas que estão aí na mídia, na TV, Mundo Maior. Nosso boa tarde também à equipe espiritual, ao nosso querido André Luiz, a FEAL, a todos os trabalhadores, a você, Ana Ariel, né, apresentadora maravilhosa, do coração, caro no nosso coração, né? E tantos anos dentro do Espiritismo, fazendo um caminho, escrevendo a sua história de luz, né? Hoje nós abrimos o capítulo 15, que todo mundo sabe, né, Ana? É o eixo assim, mais importante, porque Jesus fala ali com uma veemência. Então, na verdade, nós vamos, antes de entrar nas virtudes, né, que são as duas, que é a caridade e a humildade, por que essas duas palavras são tão importantes, né? Elas resumem a caridade e a humildade, né? Elas resumem uma nova postura diante do mundo, onde o eu está incluído, a história está incluída, não é só o eu do meu vizinho, do meu parente, do meu filho, o eu dos outros, daqueles que estão não só próximos de nós, mas sobretudo em sofrimento. Porque ele exemplifica, quando o doutor Dalei pergunta para ele, quem é o meu próximo? Então, a nossa pergunta para você é, quem é o meu próximo? Né? De que próximo Jesus está falando? Ele fala do filho, ele fala da mãe, ele fala do pai, ele fala da família nossa próxima? Ele não fala disso, ele dá exemplo do homem que vem vindo, né? De Jerusalém para Jericó, não é isso? E que cai na mão de salteadores durante o caminhar.
E quantas vezes no nosso caminhar, vindo de um lugar para o outro, a gente cai na mão de salteadores, né? E os que deveriam ou teriam as condições de ajudar, ajudam. Então vamos examinar a parábola antes da gente entrar, né, nas duas virtudes, né, que é a caridade e a humildade, que são contrárias ao que nós chamamos de virtude, não são virtudes negativas, né, mas seriam assim forças dentro de nós, né, que atuam na direção, são passivas, né? Elas não são passivas porque elas são atuantes, então não pode chamá-las de virtudes, né? Elas seriam duas forças dentro de nós que não nos deixa entrar na caridade, sendo elas, mesmo sabendo nós que ela é a salvação. Por quê? Porque o nosso egoísmo é, né, uma coisa séria a ser vista, a ser olhada. E nesse capítulo, então, nós achamos 10 pontos de reflexão, né? A gente até fez uma chamada para vocês com muito carinho, com muito amor, né? Com gratidão, mas são 10 reflexões. Se você olhar a parábola e for passo a passo, olhando a leitura da parábola do semeador, você vai achar 10 reflexões, né? Então, a primeira delas, qual é? Então, nós vamos percorrer a parábola do semeador, tá? O verdadeiro servidor, o primeiro ponto que a gente pode tirar da parábola do que é preciso para ser salvo, é a separação que ele faz, o discernimento entre a verdade. Lembra que aquela prece que tem no capítulo 28? Nossa, eu amo aquela prece, sempre me repito aquela prece, né? Leio, releio, porque é linda, né? Dai-me, como é que é? Tirai o véu da minha vaidade que me impediria de ver meus defeitos e confessá-los a mim mesma, né? A gente tem um véu que cobre as nossas dificuldades e aí nós achamos culpados. É este véu que faz com que a gente procure culpados e ao procurar culpados pelas nossas situações, nós erguemos um tribunal, olha aí, e colocamos um juiz e queremos uma sentença e aí você sai da graça, você entra na lei. A lei, como nós chamamos, a lei é um recurso humano quando a graça não mais atua. Né? Então, ela é um recurso, claro, também Deus colocou o direito, o desenvolvimento do direito e suas leis, mas é quando já a graça não tem mais, ou o fiel perdeu a conexão com a graça, né? Porque há situações que vivemos que realmente perdemos. Não é fácil manter o contato com a graça que nós estamos dizendo é a graça de Deus, o contato com o eterno, né? Então, ele fala, a primeira passagem dele aqui em cima, o primeiro ponto é quando o Filho do Homem vier em sua glória, ele se sentará, né, no trono, e eles reunirão, aqui ele separa um pastor, ele coloca como um pastor, que separa as ovelhas dos cabritos, porque eles são parecidos, né? Quer dizer, eles têm o mesmo porte, são da mesma raça, mas eles têm uma separação entre si, entre aquele que é o falso e que é o verdadeiro servidor, né? A ovelha, o cabrito se alimenta, né? Ele também pode ele não dá, ele recebe, vamos dizer assim, estaria aí, né? E ligado a si. E a ovelha não, ela dá toda a sua lã, né, para o outro, né? Você pode trabalhar com ela no sentido dela ajudá-la a caminhar, né? Então ele faz aí a primeira separação, ele colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda, ou seja, nós precisamos separar as coisas, olhar o grau evolutivo das pessoas, amá-las a despeito disso. Aqui não é uma questão de amor, é uma questão de discernimento e nem de julgamento. Julgamento, ele traz por detrás a necessidade de justiça, e a necessidade de justiça está ligada à perda da graça, porque os acontecimentos, eles são justos, eles vêm para ajustar-nos, né? É como o ferro reclamando do fogo ou do martelo do ferreiro, né? Esmirilhando para terminar a obra, né? E eu ponho no tribunal tanto o ferreiro quanto o martelo, porque eu não quero ser terminado. Então, é uma ação que é muito contemporânea, quer dizer, contemporânea não, porque está desde lá, mais de 2000 anos, né, Anariel? Está desde lá. Mas ele vai separar. Então, ele está dizendo para a gente, olha, se ele vai separar, nós precisamos separar o falso do verdadeiro. Cuidado para não nos deixar enganar. E olhar para nós, não é para os outros, né? Será que eu estou sendo ovelha? Será que eu estou sentado à direita? Tudo perguntas que você precisa fazer quando estuda essa parábola, tá? Não só ler, não só citá-la, mas aplicá-la a si. Isso é o estudo do Evangelho, né? O segundo grande reflexão, ele dirá à sua direita, vinde benditos do meu Pai, recebei em herança o reino que foi preparado para vós desde a fundação do mundo.
Olha que coisa linda. Esse é o segundo momento, é a segunda grande reflexão. Porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, eu era estrangeiro, me acolhestes. Olha a lei aqui, né? Pessoas que se dizem, às vezes, de uma determinada religiosidade, mas que não acolhe estrangeiros, ou que, né, expele a raça estrangeira, etc. Né? Tem aí, a gente sabe, né, no nível mundial, as lutas que se dão em torno das raças. Né? Estava nu e me vestistes, doente e me visitastes, na prisão e viestes a mim. Aqui está o segundo ponto muito importante em nossas reflexões. Né? Esse segundo ponto a gente chamou justamente do reino. O reino é para o bom servidor. E tem um reino preparado. Então, nós precisamos nos conscientizar que tem um reino preparado para nós. Nós estamos a trabalho em um percurso de ir para este reino. Nós não podemos perder esse viés da nossa vida, tornarmos-nos terapeutas, ou tornarmos-nos pregadores, ou diretores, ou pessoas simples, trabalhadores, cozinheiros, faxineiros, onde seja que estejamos, né? Artistas, escritores. Não, tem um reino preparado para aquele que trabalhar, para aquele que operar dentro do quê? E qual é o discernimento, né? Importante que Jesus coloca aqui, que é o grande discernimento dele, qual é? Né? É que quando fizestes, perdão, quarto, né? Todas as vezes, porque eles perguntam, tá vendo? Quando é que nos sucedeu dar-te alimento, vestir-te, etc.? Porque Jesus nunca pediu isso, né? E a gente pensa que Deus não pede isso. Então aqui está a terceira reflexão. Deus nos pede para olhar os nossos irmãos. Quem é o meu próximo? A grande pergunta. Depois Jesus vai tratar lá com o falso doutor da lei. Quem é o meu próximo? E o quarto ponto muito importante é a revelação de quem é o meu próximo. Né? Então, onde foi que eu dei para Jesus, né, que é aquele... Então, o rei virá, que é Deus, né? E ele disse, Deus dirá a você, quando tive fome, me deste de comer. Nossa, mas quando te vimos com fome, ó Deus, o Senhor é soberano, o Senhor tem tudo, não há fome em ti, não há nudez. O que Jesus está... Aonde Jesus está descendo o reino? Para onde Jesus está trazendo Deus? Olha para onde, vamos olhar para esse onde. Esse terceiro ponto é muito importante. Né? Tanto é que eles perguntam, mas quando que nós fizemos isto? Não lembramos de ter feito isso a vós, né? Ao Senhor, ou no caso a Jesus, né? Aí ele diz, em verdade vos declaro, todas as vezes que o fizeste a um destes mais pequenos, que são meus irmãos. Então esse quarto ponto de reflexão é muito importante. Foi a mim que o fizestes. Então aqui está a verdadeira ovelha, o verdadeiro servidor, para o qual o reino está preparado, que é o segundo ponto. Né? Muitas vezes eu não encontro o reino. Por quê? Porque eu estou esquecendo do caminho para o reino. Aqui nessa parábola tem o caminho para o reino. Essa é a terceira grande reflexão e a quarta. Elas estão bem juntinhas. Então lembrar que quando eu faço algo para alguém, nas filas da caridade, no prato de sopa, na roupinha que você costura, naquela porção do seu salário que todo mês você deposita, né? Você que é um sócio Boa Nova, você que está na FEAL, você sabe a importância da contribuição sua mensal dentro de uma instituição que conta com aquele valor para fazer suas obras, que vai atingir aqueles irmãos e vai nos trazer aquela alegria de quem foi servido. É lindo, essa alegria vai te encontrar. Essa alegria é o amor retribuído. Então você vive sustentado pelo alimento divino. É Deus que te sustenta. Quando você sustenta aquele que é filho dele, porque ele está lá naquele pequeno. Então eu não estou só aqui na sua frente, eu estou naqueles que você não vê. Olha que lindo, esse é o quarto grande ponto. A quinta reflexão tirada. Nós vamos até a quinta e vamos deixar para o próximo as outras 5, porque essas perguntas são importantes de vocês. São 15 dias de distância, né? Nós nos veremos novamente, nós temos a próxima semana, aí já é 31, teremos a primeira semana de fevereiro, e na segunda semana de fevereiro estaremos de volta.
com as outras 5 grandes reflexões que a gente achou dentro dessa parábola, para que a gente construa, então, realmente a salvação dentro da caridade. Entender o que Kardec quis dizer quando os espíritos, através da intuição, através do trabalho com ele, sugeriram ele abrir esse capítulo com a parábola do bom samaritano. Né? E com toda essa parte bíblica aqui que antecede a parábola. Então, ele diz o 5º ponto. Então, ele dirá aos que tiverem: retirai-vos para longe de mim, né? Para o fogo eterno que foi preparado para aquele que, né? E para os anjos, ele chama de anjos aqui, né? E para a força diabólica, né? Que a gente chama, traduz por diabólico, que é no sentido da pessoa que monta uma estratégia de vida só para si. Né? Aquela filha, aquele filho que pode ajudar seu pai lá no Nordeste, mas que acumula, não é? E não ajuda. É verdade. E é o outro. E vai mandar coisas daqui para lá que são divididas, né? Levadas a mais pessoas. Bom, enfim, há muitos caminhos para isso, né? Às vezes não posso fazer, trabalho 8, 10, 12 horas, mas posso sustentar uma instituição que o faça. Né? Não posso ir lá nos Médicos Sem Fronteiras, né? Não sou médico nem nada, mas posso participar da ajuda da rede e para ajudá-los a estarem com os africanos, com aqueles seres. Temos a nossa instituição, vocês têm, né? A TV tem toda a instituição fiel para manter todo aquele trabalho maravilhoso. Então, você que está ligado à TV Mundo Maior, à Rádio Boa Nova, não se esqueça que aqui está a sua história de vida, o seu futuro, o seu amanhã. Não é que Deus está te cobrando isso, não é o preço para entrar no céu. Não confunda as coisas, né? Não é. É um valor humano, não é um valor monetário. Não adianta você dar um saco de dinheiro do que te sobra. Lembra? A moeda no gasofilácio é muito mais meritória aos olhos de Deus do que daquele que deu do que sobrou. Não é? É muito importante. Retirai-vos. Então, cuidado, porque às vezes você é retirado e nem, né? Pois eu tive fome, ó, e não me deste de comer. Esse é o 5º grande ponto. Pensa nisso. Tive sede, não me deste de beber. Mas, Senhor, era estrangeiro, não me acolheste. Estava nu, não me vestiste. Pense na época que Jesus falou isso. A gravidade do Sinédrio, a gravidade daqueles doutores da lei, tão, sabe, de mentalidades curtas, ao pé da letra, né, lendo, né? Pense, doente, mas quando que Deus, na prisão e não me visitastes? Então eles também responderão, Senhor, né? Eles também então responderão, mas quando foi que te vimos com fome, com sede, estrangeiro, ou nu, doente, ou na prisão, sem dar-te assistência? Aí vem a grande pergunta do 5º momento. Eu vos declaro em verdade, cada vez que não o fizeste a um destes mais pequenos, a mim também não o fizestes. E irão, aí ele fala do castigo, né? Então, Aninha, esses 5 pontos de reflexão que nós vamos deixar para passar por causa do tempo, né? Eu não sei como é que está aí, mas pode entrar aí com a sua fala, viu? Com as pessoas que já nos ativaram ou que já estão conosco, tá bom? Tem aqui um pessoalzinho dando oi, irmã, agradecendo a participação. A gente também recebeu no offline uma pessoa muito linda que fez um comentário do quanto ela estava feliz e que ela se desculpava por assistir depois, mas que ela dá aula no horário das nossas programações, porque são horários mais, né, pontuais. Às vezes ela está também fazendo almoço ou está no trabalho, porque 4 da tarde as pessoas estão trabalhando, mas que ela assiste depois e que tem ajudado muito ela. Então, que ela agradecia muito. Eu vou ler daqui a pouquinho. Então, vamos lá. Quem está falando com a gente hoje? A gente tem aqui a Maria Isabel Rodrigues, que está acompanhando a gente, a Bebel. Adelir Mota Amador, dando boa tarde. Bruninho, dando oi. Posso pedir uma oração? Bruninho Joias está querendo pedir uma oração. Então, anota aí. Na hora da oração, a gente pede, porque ele está tristinho. Colocou aqui um emoji de tristeza. Ele está pedindo oração pela Kathleen Frois. Por favor, quero muito que ela mude. A Maria Dirce Ormond está dando boa tarde, de São Paulo. Valquíria Silto, boa tarde, meninas. Paz e luz a todos. Daniel Rosa, boa tarde, amigas Ana, irmã Eliana.
Penso que o orgulho é o oposto da humildade, que leva a nos tratar por igual, todos com fraternidade, se considerando Deus. O egoísmo, oposto à caridade, torna o apego da nossa posse do que não é do espírito, e o espírito que não precisa reencarnar alcançou a humildade e a caridade. Goiânia, abraço. Elaine Stronder, boa tarde, meninas. Uma ótima terça-feira para todos. Vila Carrão, São Paulo. Eliane Abreu, boa tarde, dando boa tarde também. Cláudio Zori está aqui, dando boa tarde. E o tema de hoje, por que a caridade e a humildade resumem toda a moral de Jesus? Então, você que está em casa, vai trazendo para a gente aí seus comentários, sua resposta, para que a gente trabalhe nesse tema tão lindo. Irmã, vou ler também aqui, então, o comentário que a gente recebeu a respeito do offline. Peraí. A hora que eu postei hoje, veio o comentário, achei tão bonito. Vou encontrando aqui, daqui a pouco eu leio. Se a senhora quiser seguir. Achei. Ela escreveu assim: saudades, estou ainda em aula durante a tarde e só assisto depois, mas são consoladoras as lives. Gratidão, Franciana. É a nossa Franciana do Acre. Irmã, tá ouvindo? Então passa a palavra para a senhora, que a senhora tá muda. Ah, tá bom. Sim, eu mutei para você falar e para não ter ruído. Tá bom. Bom, muita alegria com todo mundo que falou, né? Você não deixou o nome da pessoa, da pessoa que pediu oração. Oi? A pessoa que pediu oração. É Bruno? Teve uma Bruninho. pessoa que... Bruninho, é Bruno, já. né? Bruninho, Bruno, né? É. Que pediu para Kate ali, não é isso? Bom, no final. Isso. E a Eliana Abreu pediu oração para Eliana de Abreu Dantas. Olha, tá bom. Eliana Andrade? Eliana de Abreu. Abreu. Tá bom. Dantas. Para Eliana, Eliana de Abreu para Eliana de Abreu, é isso? Eliana, ela tá pedindo por ela mesma. Eliana de Abreu Dantas. Dantas, isso. É pro final, senão a gente esquece. Aí pega o calor, né? Bom, posso ir então? Pode. Então vamos lá. Então, olha, agora a gente calculando esse tempo maravilhoso, que é o tempo que Deus nos dá, né? Já é 16h24, 25, 5 minutinhos, já dá meia, aí 15 minutos, né? Então, vamos rever a parábola do samaritano, olhando ponto por ponto, passagem por passagem, os sinais que Jesus deixa. Lembra-te que do contexto histórico na qual ele viveu. Lembra-te que ele falava com pessoas que não tinham aquela, né, aquela habilidade, né, que ele, claro, quem era, como era, tinha, né? Então, quão importante a gente olhar a parábola do bom samaritano, né? Desde o seu começo, não só o momento do socorro e do amparo, mas esse momento do primeira reflexão, que é o verdadeiro e o falso servidor, que precisamos separar o verdadeiro do falso dentro de nós, não é só fora de nós, porque separando dentro de nós criaremos uma frequência que atrairá semelhanças. É tão importante isso. André Luiz fala assim de forma muito forte a literatura de André Luiz, né? Sobre essa dimensão dos campos de energia, da lei de atração que nos coloca frente a um grupo, este ou aquele, né? O que nos une nesse momento às 4 da tarde? Uma lei de atração, uma frequência na qual você está procurando. Nós procurando transmitir um ensinamento e você na frequência de receber o ensinamento. É muito bonito isso, porque é um estudo, né? Nós estamos no Espiritismo sem mistério. Vamos retirando esses véus que fecham e nos impedem de ver como são as coisas e levam-nos, então, nesses 5 pontos que a gente fez de reflexão, a ver que Deus perguntará a nós, né? Que teve fome, aquele ser faminto, né? Então sempre pensar nisto na hora da sua alimentação, agradecer a comida que vem, o chão, orar com seus filhos, sabe? A igreja, ela não pode ser lá no templo só, sabe?
É importante a reunião, o grupo, porque fortalece, né? É uma egrégora inteira reunida. Claro que a reunião é importante, né? Naquela literatura de nosso querido Eurípides Barçanufo, pelas queridas mãos abençoadas de Igorina Cunha, nós temos as imagens do além da colônia de Eurípides, de nosso lar, quão importante aquele campo da música, aquele palácio do cisne. O cisne que é o ciclo da fidelidade, né? Quando morre seu parceiro, ele nunca mais se une a ninguém, né? É maravilhoso. E a rede de ternura, ele representa sabedoria, pureza, amor, partilha, né? Ele anda em bandos, sabe? São irmanados. Então, tudo isso. E é o Palácio do Cisne. Lá no topo tem o cisne. Então, todas essas imagens maravilhosas, nós, nesse momento, conectamos com elas, recebemos delas tudo isso, né? Então, é quando o Filho do Homem vier em sua glória, porque é uma linguagem antiga, como ele vai vir em sua glória, né? Ora, ele já veio em sua glória. E aqui ele está falando de uma espera, porque ele conversava com judeus que não acreditavam que ele era o Messias, né? Ele não chegou se apresentando, eu sou o Messias, por favor, creia em mim, né? Não foi isso. Eles esperam até hoje, tem uma grande corrente judaica que espera o Messias até hoje, que espera que ele venha em sua glória. Mas aqui ele está retratando o Antigo Testamento, falando com pessoas nessa. Então, vamos pensar nisso tudo e olhar que precisa. Qual é o pensamento contemporâneo que nós podemos tirar aqui? Que nós podemos aprender a separar dentro de nós esse falso servidor do verdadeiro servidor. O segundo grande ponto, há um reino preparado para nós desde a fundação do mundo. Que frase séria! A gente fica inseguro, instável, vou enfrentar a morte, para onde eu vou? Não é? É um reino preparado que nos receberá, que nos... Né? Nós precisamos abrir a mente para isto, até mesmo para o nosso desencarno, né? Entrarmos nessa frequência e conseguirmos dar o passo. Né? Caminhar na direção do reino e daqueles que vão trazer para nós a sintonia com o reino. Há um reino. Essa informação é importante, né? Senão você pode ficar preso na erraticidade, pode ficar preso numa relação de dor muito forte. É importante que essa comunicação da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova, né? Na qual a Ana Ariel fez tantos anos de presença, é importante saber da vida pós-morte. É importante saber que também tem um reino preparado, não é? Ou seja, nós não viemos do nada e vamos para o nada. Não existe isso. Há uma engenharia reencarnatória, colônias espirituais que te receberão. Então, olha a importância da visibilidade, né? Emmanuel, em Conquista, Minas Gerais, ele que levantou uma pergunta muito grande, dizendo: onde será que Lúcio, o espírito Lúcio, levou Igorina Cunha para ver a colônia? Que altura ela estava para ver a colônia daquele tamanho? Pense. Não é verdade? Que altura para ela ver e depois retratar a colônia inteira, imensa, tanto o nosso lar quanto a colônia de Eurípides Barçanufo, né? Na cidade de Sacramento. Quantos de nós, né, teríamos, então, um dia lá, fazer uma viagem, sabe? Eles têm lugares tão bonitos, só de estar ali você está ligado. Daqui em pensamento você se liga a essa colônia maravilhosa. Olha para aquele rio azul, para aquela escola. Quer dizer, ela viu um riachinho, ela viu um fio de onde ela estava, tão longe, tão alto, olhando tudo aquilo para retratar para nós a permissão maravilhosa da espiritualidade do nosso Chico Xavier, né? São imagens lindas. Então, é o reino. A gente precisa andar com isso. É um reino preparado para mim. Isso tira incerteza, insegurança, medo da morte, sabe? Você fecha os olhos com carinho e vai falar com os seus filhos: olha, por favor, eu vou para o reino. Né? Tanto é que quando ele se despede lá na frente, Jesus, ele fala: vocês deviam ficar alegres porque eu estou retornando para o reino. Né? E não ficar triste porque eu vou partir. Né? Vocês deveriam se alegrar, ele diz. Ai, que lindo, né? Esse é o segundo grande ponto. O terceiro grande ponto que a gente viu aqui e conversou um pouquinho sobre ele, que é importante, que é a distinção entre o que fez o bem a Jesus e aquele que não fez o bem. Porque não fez a quem? Aí vamos ao ponto do próximo, quem é o meu próximo. Né? Ele está aqui, ele vai estar devagarzinho falando quem é o meu próximo. Todas as vezes que fizeste um desses mais pequenos,
que são meus irmãos. Olha a família espiritual instituída aí. Como é importante esse terceiro ponto, né? Essa terceira reflexão. Fechando com a quarta, tá vendo? Que são meus irmãos. É lindo, não é? Aí vamos ao quinto ponto, estou dando uma revisada para você levar, guardar, fixar, né? Aí nós vamos ao quinto ponto, que é qual? Que é retirai-vos de mim. Quanta coisa a gente tem que retirar de nós mesmos. A gente compactua com coisas que não devem estar em nós, porque nos impedem de caminhar, de andar, de avançar, né? E a gente compactua com aqueles estados de alma. Mas aqui está, é forte o quinto eixo, né? Senhor, quando que sucedeu ver-te com fome, etc., ou dar-te assistência, né? Esse quinto ponto é maravilhoso, a gente chamou de causa e efeito. As obras revelam quem somos. Essa é a quinta grande reflexão. As obras revelam quem são. É isso que Jesus está falando. Não é o que dizes, mas o que fazes que vai determinar a sua entrada no reino e sentar-se à direita do Pai e ser realmente a ovelha e não o cabrito. É lindo, né? Usando imagens fortes para a época e para como se acreditava nas coisas na época. Vamos lá, Ana Ariel? Aqui vamos, né? Já estamos aí. Oi, irmã linda. A Cá Alves deu boa tarde pra gente. A Rosa Ana, boa tarde a todos. De Recife. A Dora Gonçalves, boa tarde. De Goiânia, está aqui com a gente também. A Judite Paiva Afonso também está aqui com a gente. Cláudia Osores mandando abraço diretamente do Uruguai. A Eliana Abreu dando boa tarde. A Eliane Stronder também dizendo boa tarde, meninas. Uma ótima terça-feira para todos de Vila Carrão. É isso, por enquanto são as pessoas que estão aqui escrevendo para a gente. Essa enquete é difícil, né? Conseguir localizar esse lugar da caridade, da humildade. A gente às vezes faz uma caridade lá fora e não faz aqui dentro, na nossa família, que é o primeiro lugar, acho que o mais difícil e mais desafiador, né? Aqueles que Deus coloca no nosso caminho para tantas aprendizagens. E estou aqui refletindo com todo mundo sobre um tema tão importante como esse. Então, gratidão, irmã. Que lindo. Pode falar. A Delisane Moraes também deu boa tarde e a Judite respondeu boa tarde de novo para a gente. A Judite sempre presente, Delisane, vocês dão força, sabe? Dão calor humano. Gratos mesmo por presenciarem, por estarem, né? Por passarem, dando seu oi. É muita alegria, nos fortalece seguir essa caminhada e essa jornada. Agradecemos. Então, nós vamos aqui alguma coisa muito importante, Ana, nesses 5 pontos de reflexão, com aquele querido irmão Bruno, que pede a mudança, né, de uma pessoa. Não é verdade? É tão importante essa questão, né? Muitas vezes nós queremos mudar o que não é mudável, vamos dizer, no nosso tempo. Amar o outro sem querer que o outro se transforme em nós mesmos é um desafio. E é isso que essa parábola nos revela. Eu estive nos mais fracos, nos mais pequenos, nos mais difíceis. Olha, a prisão, quem está lá? Quantos defeitos, quantas mães chorando, quantas mães anseiam a mudança desses filhos, mas não deixam de amá-lo por isso. Então nós ficamos assim, ternos, viu, Bruno, com o seu pedido de oração, porque é o que podemos fazer mesmo, orar, para que haja a mudança. Teresa de Calcutá dizia isso, né? A mudança de uma pessoa, a conversão, né, vamos dizer, para a parte espiritual mais profunda, é problema de Deus, não é nosso. Olha que bonito. Mas nós podemos orar para que Deus, aqueles entes queridos nossos, que a gente quer que mude, quer que não seja infeliz, para que esses entes abram seus olhos. Podemos sim, Bruno. É muito terno o seu pedido, né? A gente agradece o seu pedido hoje. Diga, filho. Não, Irmã, olhado quanto tem uma diferença muito clara, né, entre a oração e a criação. Eu gosto muito dessa diferença do processo de terapia, de autoconhecimento, que assim, quando eu quero criar algo, eu só posso criar por mim. Agora, quando eu quero pedir, aí eu entro em oração, porque eu estou pedindo pelo outro, né? Eu acho essa comparação muito bonita, eu uso muito ela no processo de consultório terapêutico, porque as pessoas querem mudar os outros, né? Então, eu sempre falo assim, então, o que você tem poder hoje, né? De se autorresponsabilizar, de criar por si mesmo.
Agora, o que você pode pedir pelos outros que você ama? Chico Xavier tem uma frase linda, que quando uma mãe ora pelo seu filho, o céu fica né, repleto de anjos. Então, e assim, em polvorosa, né, como quem diz. É claro que quando alguém que ama pede e ora por alguém que ama, existe um pedido de muita força. Mas é um pedido onde eu entrego nas mãos de Deus e Deus faz a parte dele. Se assim for o melhor para mim. Agora, o que eu posso fazer por mim é o meu caminho, né? Então, acho que essa é uma das divisões do processo com a fé mais importantes, né? Então, eu vejo assim que na minha jornada mesmo, eu sempre falo, Deus, tá bom, o que o Senhor quer de mim? Né? Então, às vezes eu sou colocada em situações de ter que escolher entre uma coisa e outra, ou Deus me coloca em situações de aprendizagem, em que é difícil olhar para o mestre do momento, né? E aí eu posso falar para mim, Deus, eu te peço, né? Me dê forças para ter coragem de olhar, me dê forças para ter coragem de caminhar. Agora, quando é alguém que eu amo, né? Pode ser até eu fazendo uma oração pela minha mãe, que também está em grupo de risco, que ela não pegue Covid, nem que a Covid passe longe da casa dela. Aí eu estou em oração, eu estou pedindo, Deus, né? Que é capaz de mudar qualquer coração. Eu peço que mude o dessa pessoa que eu amo, ou eu peço que proteja essa pessoa que eu amo. Aí você está no pedido. Agora, para mudar mesmo, só a si mesmo. Né? E essa é uma das dificuldades da alma maiores que a gente encontra na encarnação. Nossa, que grande contribuição, Ana Ariel. Mesmo em nós, a gente precisa pedir para Deus mudar a nós mesmos. Senhor, estou aqui, quebra esse vaso, né? E reconstrói. Você pode pedir isso por você, porque também uma parte dessa mudança é o seu desejo de mudar, mas a realização da mudança vem por caminhos inesperados, porque nós não temos noção do que é um hábito milenar, como mexer no hábito milenar, como mexer no ego de um ser. Nós não temos noção, é até perigoso, porque pode desequilibrar totalmente. Mas eu posso orar por mim, como o homem da pouca fé disse a Jesus, nossa, Jesus, pelo amor de Deus, se depender de mim, o meu filho vai morrer, ou seja, não vai mudar, não vai sarar. Não, por favor, ajuda-me em minha fé. Nossa, eu sempre choro com isso, acredito? Meu Senhor enche d'água, acho de uma humildade, olha que ser humilde. Ai, Senhor, não, que medo. Porque ele vai dizer assim, olha, vai, a sua fé vai curar. Não, não, Senhor. Olha o medo do pai, né? Imagina, não. Por favor, ajuda-me, minha fé, ela é pequena. Eu não posso perder meu filho. Não é lindo? Então, a humildade, diga, filho. E é um lugar do pedir nessa consciência, né? De que eu posso ser responsável pela minha mudança e posso ter consciência que sozinho eu não posso, e eu vou usar todas as ferramentas que o universo me proporciona. A casa espírita, o culto do evangelho no lar, a desobsessão, a terapia, tudo que tiver no meu caminho. Né? Reforma íntima. Né? Minha reforma íntima e tudo isso. Agora, o outro, ele está nas mãos de Deus. Né? Então, o que eu acho mais bonito é, eu me responsabilizo por mim e o outro eu entrego nas mãos de Deus. E se essa pessoa mentira, né? E essa confiança, essa crença que as relações eternas trazidas por Deus, Deus ninguém leva, né? Ninguém arranca do peito. Não. Irmã, tem pessoas lindas aqui que estão escrevendo, que começaram a comentar. A Graziela Alves, boa tarde a todos, muita paz e muita luz a todos, de Belo Horizonte está aqui com a gente. A Fátima Chiavon de São Paulo, dando boa tarde. Alcione Pereira, essa aqui deve ser filha de espírita, porque quando tem nome Alcione, a gente já pensa nos romances, né? A senhora está mutada. A senhora está falando com a gente? Está mutada. Eu estou falando, Ana, Alcione, né? Eu acho que tem um acentinho, eu até vou rever isso no romance. Eu adoro Alcione. E a Alcione, ela diz, boa tarde a todos, sou de Santana da Parnaíba. Olha, longe. A Maria Esther Naveira Macieiras disse, irmã, a humildade e a caridade um dia serão virtudes indispensáveis na vida de cada um. Abraços, Maria Esther. Lindo. Maria Esther também. Lindo. Eurípedes Begido, boa tarde, de Sete Lagoas, Minas Gerais. Maura Corati acabou de entrar, está aqui com a gente também, acompanhando o programa. Maura.
E Delisane Moraes está dando boa tarde também pra gente. Ai, que lindo, não? Faltam 2 minutos para ir para a oração. Então, acho que é legal fechar o raciocínio para que a gente possa ir para esse momento tão importante da tarde. Isso. E continue, sim. Obrigada, Nariel. E vamos orar juntos, né? Para que Deus atue em nós, porque o nosso desejo de mudança vai trazer ferramentas para a mudança, mas o desejo do outro para mudar pertence ao outro. É muito importante essa sua colocação, né? Não pertence a mim. Depende do outro querer, do outro ativar em si a busca para mudar, não é? Irmã, a gente já... só para a senhora saber. Oi? O pessoal da produção avisou que a gente já pode ir para a prece. Nossa, já está, 16h40. Ai, você viu como passa? Meu Deus do céu. É muito rápido, não? É assim. Um beijo grande para vocês. Então, olha, feche os seus olhos um pouco, entra nesse coração de Deus batendo e pulsando no universo e materna, sabe? Materna dentro de você, esse ser. A gente pode maternar um filho para o mundo, para a sua travessia, para a sua reconexão com si mesmo. Mas nós podemos maternar nós mesmos de uma nova forma. Deus nos deu a condição de maternidade. Então vamos maternar um novo homem, a caridade e a humildade. Vamos olhar esses 5 pontos que estudamos hoje aqui na parábola do samaritano, à luz da atualidade, e vamos pedir, e vamos colocar dentro de nós como metas a serem atingidas por nós. E vamos ver nesse cosmo infinito estelar. Vamos ver a pulsação do cosmo com o coração, sabe, profundo, eterno, e vai andando com a mente, deixa-te voar, sai desta cadeira do chão, né? Bagunça, vamos dizer assim, o espaço, né? Torna-te circular, como nós dizemos, e circula como, né, uma espécie de esfera carinhosa e amorosa, para que a espiritualidade atue no seu lar, para que a espiritualidade te alcance, e a sua angústia, a sua dor, a sua dificuldade, a dificuldade dos que estão vivendo hoje esse tempos Covid tão doloroso, aqueles que nós temos ao nosso lado e não mudam, que Deus atue em suas formas, que Deus atue em todos nós, atuando com a energia de amor, tornando-nos amorosos, com a energia da paz, tornando-nos pacificadores, com a maravilhosa energia iluminada da luz, tornando-nos iluminados, capazes de acender pequenas lâmpadas no meio da escuridão. O sol não faz o trabalho da lâmpada, diz Emmanuel. Você gostou deste? De nosso amado Chico Xavier. Oremos para que essas sementes de fertilidade e de amor sejam geradas por nós, gestadas por nós, cultivadas por nós, com o sangue da nossa paciência, com o sangue da nossa paz íntima, com o sangue da nossa permissão, com a força da nossa vida, com a atuação nessa direção, com a inibição dos nossos defeitos, com a apreciação diária ao pôr a cabecinha no travesseiro e pensar no dia e tudo que pôde ser mais amado e não foi, e fazer a promessa de amar no dia seguinte, e aqueles que amou, agradecer, e os que não pôde ainda sentir sentimentos bons, pedir a Deus que arranque do teu peito o rancor, a raiva, ou a dor, a traição, ou a incompreensão. Deus, Pai, Deus, assim fechamos nossa breve oração nesse momento. Vamos terminando e maternando e nos vendo no ventre divino, no ventre do cosmo, quando nós viemos das estrelas, da grande meia-noite, para iluminar a nossa vida e seguir nossos trajetos juntos. Vamos ser um campo de força irradiando luz, pequenas velas na escuridão de nossos irmãos, orando por eles, enviando as nossas vibrações, a frequência curativa do grande amor que está no vácuo, que está em todo lugar, que está em todo movimento de vida. Onde há vida é porque houve amor, amados. Onde tem vida pulsando, onde tem som de crianças, onde tem som de pessoas, onde no presídio, sabe, nos templos, na santidade, no pecador, sabe, são nossos irmãos. E a eles que nós faremos o bem e levaremos esta gota de socorro e de amparo que nos diferenciará
perante o grande tribuno do bem e da luz eterna, Deus. Adeus. Até o próximo encontro. Gratidão ao TV Mundo Maior e a todos vocês por este. Termina aqui Espiritismo sem Mistério.